A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa classe de pré-adolescentes. E hoje com a nossa lição de número 9, que tem por título A Ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Mas antes vamos orar. Amado Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez compartilhando mais um pouco da tua santa e gloriosa palavra. Continue abençoando, Senhor, cada pré-adolescente, cada pessoa que tiver acesso a essa videoaula. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A lição de hoje encontra-se em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos do 17 ao 45. A Bíblia diz: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Glória a Deus. Está escrito em João, capítulo 11, versículo 25. Glória a Jesus. Mas essa morte que Jesus está falando aqui não é a nossa morte física, porque infelizmente todos nós vamos passar, a não ser que sejamos arrebatados, né? Mas enquanto estivermos aqui, temos essa certeza, que a gente nasce e que um dia nós vamos morrer, infelizmente. Glória a Deus. E eu tenho certeza, né, que com certeza, assim como eu, você já tem passado assim por uma dor de perder alguém que você ama muito, que amava muito, né? Seja um parente, um amigo, e é um momento muito triste, é um momento de grande dor, que a gente pensa que aquela dor não vai passar mais, que aquilo não vai acabar mais, mas de repente Deus vem com o seu conforto, com o seu consolo e consola os nossos corações. Mas é um momento muito triste, que até Jesus, quando esteve aqui nesse mundo como um homem, ele passou, porque ele perdeu um grande amigo. E aqui nós vamos falar um pouco sobre isso na lição de hoje, certo? A morte do amigo Lázaro, um amigo muito querido, glória a Jesus. E a lição inicia assim: Certo dia chegou um mensageiro com um recado de uma família muito querida. Marta e Maria enviaram um pedido de ajuda a Jesus, pois Lázaro estava muito doente. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos. Eles moravam em Betânia. A Bíblia não informa como essa família tornou-se tão próxima de Jesus. Entretanto, a mensagem enviada pelas irmãs deixa claro que o vínculo entre eles era muito forte. Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Então, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, enviaram um recado para Jesus. Por quê? Porque eles eram muito amigos, glória a Deus. E com certeza, como Marta, Maria e até mesmo Lázaro sabia dos milagres, das maravilhas que Jesus operava na vida do povo, então com certeza foi, eu acho que o primeiro pensamento que veio à mente delas quando seu irmão Lázaro adoeceu, foi enviar um recado para que Jesus viesse com pressa para dar a cura ao seu irmão Lázaro. O apóstolo João foi o único a registrar essa história, que destaca aspectos bem humanos, bem como a rotina de Jesus. Então, João ele foi o único nos evangelhos que escreveu a história da ressurreição de Lázaro. E ele destaca aqui dois aspectos muito importantes, né? Porque Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, mas quando estava aqui como homem, ele também tinha sentimentos e ele tinha relacionamentos, glória a Deus. Como assim? Ele se relacionava com as pessoas, ele se comunicava, ele tinha amizades, glória a Jesus. Como é bom, né? Nós termos amizades. E Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele tinha amizade também, como essa família aqui, que se tornou amigos íntimos de Jesus. Mas como? A Bíblia não fala assim como foi que eles se tornaram amigos.
mas com certeza, devido Jesus a ir e vir de cidade em cidade, naquela época era muito diferente de hoje, que não tem hospedagem. As pessoas hospedavam, principalmente os judeus, tinham o costume de hospedar até estranhos dentro da sua casa. E com certeza essa família tinha o costume também de hospedar. E creio que hospedaram muito Jesus na sua casa. E daí eu creio que começou essa linda amizade, né? Mesmo sendo Deus, com todo o poder, Jesus não agia de forma isolada e independente. Ele olhava nos olhos das pessoas e conversava. Ele participava de festas e enterros. Ele comia com pessoas de todas as classes. Então, Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Ele sempre estava no meio das multidões, sempre estava rodeado de pessoas. Em alguns momentos, ele se afastava para a oração, sim, mas ele sempre estava com as pessoas. Glória a Jesus. E como viajante, Jesus sempre precisava de hospedagem, não é isso? Em sua época não havia hotéis como hoje, nem hospedagem. Geralmente os viajantes eram acomodados nas casas das pessoas. E eu creio que, como eu falei, foi assim que começou essa amizade entre Lázaro, Marta e Maria com Jesus. Por certo, Jesus tinha outros amigos em outras cidades. Foi recebido, hospedado, jantou com famílias que a Bíblia não registra. Sabemos, porém, que essa família recebeu Jesus algumas vezes em sua casa. Então, Jesus, ele se relacionava. Ele, como homem, mesmo sendo Deus, ele não se isolava das pessoas, né? Não tinha aquele comportamento de santidade e vivia isolado. Não, de forma nenhuma. Ele estava sempre no meio da multidão, sempre disposto a ensinar, a curar, a ajudar as pessoas. E outro aspecto que esse evangelho destaca, esse texto, é que Jesus ele tinha sentimentos. Glória a Jesus. É por isso que ele me entende e te entende 100%. Ele é o único que entende as nossas fraquezas, as nossas reclamações, os nossos sentimentos, as nossas angústias, porque ele, quando estava aqui, mesmo sendo Deus, mas ele tinha sentimentos. Glória a Jesus. Amizade, alegria, dor, compaixão e lágrimas. Tudo isso é citado nessa história. E é a maior prova da humanidade de Jesus. Sendo Deus, ele conheceu e experimentou todos os sentimentos humanos, sem perder sua identidade e santidade e poder. Então, mesmo ele tendo todos os sentimentos, sentindo o que o ser humano, o que o homem aqui na terra sente, mas ele nunca perdeu a sua santidade, né? O seu poder. Glória a Jesus. A Bíblia ainda dá destaque para momentos de ira, pavor, cansaço, indignação, fome, sede, decepção, amor, solidariedade de Jesus. E é importante a gente saber, porque você como pré-adolescente pode pensar assim, eu estou passando por uma fase tão difícil, e será que Deus me entende, Jesus me entende? Será que Jesus passou por isso quando estava aqui? Com certeza, como nós já vimos nas aulas anteriores, Jesus ele foi bebezinho, ele passou pela fase da infância, ele foi pré-adolescente, foi jovem e adulto, então ele passou por todas as fases, né? Como eu e você passamos. Então, ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece as nossas dores, nossas angústias, e por isso que ele pode me ajudar e pode te ajudar. Então, qualquer tristeza, angústia que você tiver, converse com Jesus, se relacione com Jesus, porque é isso que ele quer de mim e de você. Glória a Jesus. Aí, aqui continua o texto. Diante do pedido de ajuda, Jesus enviou uma resposta, porém não foi atendê-los. Jesus não foi de imediato. Quando aqueles homens chegaram para dar o recado a Jesus, que Lázaro estava doente, mas ali ele ainda ficou 2 dias para poder ir ao encontro das irmãs de Lázaro.
O mensageiro retornou para Betânia sem Jesus e com a seguinte mensagem: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Foi o recado que Jesus mandou. Ele estava dizendo que o fim daquela história não seria a morte de Lázaro, que Lázaro não ia morrer. Glória a Jesus. Parecia uma palavra de consolo, mas alguns dias depois Lázaro morreu. E aí? Meu Deus, como foi que aquelas irmãs ficaram, né? Sua palavra não tinha se cumprido, Lázaro morreu. Glória a Jesus. 2 dias depois que recebeu o recado, Jesus decidiu partir de onde estava. Então, 2 dias depois que ele recebeu aquele recado, foi que Jesus foi ao encontro daquelas irmãs, né? E demorou mais 2 dias para Jesus chegar até Betânia, na casa daquela família. Glória a Deus. E com certeza, né? Lázaro, a Bíblia não fala a enfermidade que ele estava, que ele tinha, mas Lázaro morreu, né? E eu creio que na mente daquelas irmãs, aquela tristeza tomou conta delas pelo fato de ter perdido o irmão e de Jesus, aquele amigo tão querido, que elas tinham depositado aquela esperança, né, de restaurar a saúde do seu irmão, não ter vindo ao encontro delas. Mas veja só, para tudo Deus tem um propósito. E nós vamos ver aqui que Deus tinha um propósito até na morte de Lázaro. Glória a Deus. Depois de 2 dias que Jesus recebeu o recado, ele decidiu partir de onde estava. E quando chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A irmã mais velha foi a primeira que saiu ao encontro de Jesus e diante dele expressou a sua tristeza e fé. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E vocês podem conferir na palavra de Deus que está escrito em João, capítulo 11, versículos 21. Não esqueçam, sempre com a Bíblia na mão, mesmo que você esteja sem a lição, mas leia o texto bíblico para que você venha compreender melhor. E ver se tudo está de acordo com a palavra de Deus, tudo que eu estou falando aqui, certo? Depois Jesus chamou a Maria, que abriu seu coração da mesma forma. Diante da tristeza dessa família e de todos que acompanhavam o luto, Jesus decidiu ir até o túmulo, pois ele sabia muito bem que esta fatalidade tinha um grande propósito. Glória a Jesus. E qual era? Glorificar o nome de Deus. E foi isso que aconteceu, né? Jesus e os discípulos, Marta, Maria e os amigos e parentes se dirigiam ao sepulcro. Lá diante de todos, o mestre chorou. Glória a Jesus. É o menor versículo que tem na Bíblia, mas que expressa um sentimento de Jesus, né? Jesus chorou. Até Jesus, diante da morte, chorou. Quem dirá nós, né? Que somos assim, quando perdemos alguém que amamos muito, então a primeira reação é o quê? É chorar, é se lamentar, é se angustiar, mas Deus é maravilhoso e Ele nos dá o conforto, nos dá o consolo, principalmente quando aquela pessoa, ela vivia uma vida diante de Deus, que nós sabemos que agora ela está pertinho do Pai, né? Então, Jesus ordenou que abrissem a caverna. Maria alertou que isso poderia ser imprudente. Por quê? Porque já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Então, elas imaginaram assim, não ia sair coisa boa dali, né? Porque só o mau cheiro que estaria tomando conta daquele lugar, talvez eles não fossem suportar. Então Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Após a abertura do túmulo, Jesus fez uma oração pública. Glória a Jesus. Aqui é algo muito interessante, porque ele, sendo Deus, tendo todo o poder, ele poderia simplesmente dizer: Lázaro, saia para fora. Mas não, ele fez questão de fazer ali uma oração
glorificando, exaltando, enaltecendo o nome de Deus, que aquela situação ali era para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. E Jesus, nesse momento, ele fez questão, né, de orar em público, a falar com seu Pai, engrandecer o nome de Deus, para que aquelas pessoas crescem que através dele o poder de Deus estava se manifestando. E a fim de testificar que o milagre que estava prestes a acontecer era uma mostra do poder de Deus por intermédio dele. Então ordenou: Lázaro, venha para fora. E imediatamente Lázaro voltou à vida. Glória a Jesus. Jesus, ele tem o poder de restaurar, de ressuscitar, de transformar. Não há nada impossível para o nosso Deus. E Lázaro voltou à vida. Levantou-se enfaixado como estava e saiu do túmulo. Com este sinal, muitas pessoas passaram a crer que Jesus realmente era o Messias, o Salvador prometido e o Filho de Deus. Então, aqui o nome do Senhor foi glorificado, porque para tudo, em tudo, todas as lições até agora que nós vimos, que nós estudamos, nós aprendemos que Jesus ele sempre tinha um propósito em cada palavra, em cada gesto, em cada encontro que ele teve com alguma pessoa, como aquela mulher samaritana, como aquele homem que foi procurar ele durante a noite. Então, em tudo, Deus tinha um propósito, Jesus tinha um propósito de glorificar o nome de Deus. E aqui, mais uma vez, o nome de Deus foi glorificado com a ressurreição de Lázaro, né? Todas aquelas pessoas que ali estavam creram que Jesus era o Filho de Deus e que ele tem o poder de ressuscitar, de dar a vida a uma pessoa que já estava 4 dias morto. Glória a Deus. Poderia ser que se Jesus chegasse logo no primeiro dia, com certeza Jesus ia curar, o nome dele ia ser glorificado, sim. Mas como ele já havia feito muitas curas e milagres, só ia ser mais um milagre. Mas através desse milagre aqui da ressurreição, depois de 4 dias, né? Com certeza muitas pessoas que estavam ali ainda duvidosas do poder de Deus, creram nele. E não é diferente hoje. Jesus cura, transforma, liberta, restaura. Ele tem todo o poder, basta que nós creiamos e entreguemos a nossa vida a Ele, né? Porque Ele tem todo o poder. Aquilo que é impossível para nós, aos nossos olhos, como ali para a irmã as irmãs de Lázaro, era impossível. Por quê? Porque ele já tinha morrido há 4 dias, mas elas contemplaram, viram o poder de Deus. Então, da mesma forma, não é diferente, porque o nosso Deus não mudou e nem nunca mudará. Aquilo, pré-adolescente, que é difícil, que você almeja tanto, aquilo que você está vendo que precisa de um agir de Deus na sua casa, na sua família, né? Na vida de alguém que você ama tanto, ore a Deus, tenha um relacionamento com Deus, né? Busque mais intimidade, entregue a sua vida verdadeiramente, o seu coração a Deus, porque Ele pode tudo aquilo que nem eu e nem você podemos fazer. Ele vai onde a gente não pode ir, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Essa foi a nossa lição de número 9, a ressurreição de um amigo muito querido. Que Deus nos dê uma semana abençoada debaixo da sua graça. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém.